Aborto, drogas, terras indígenas. Temas importantes que estão sendo regrados pelo Supremo. Ali do lado, na Praça dos Três Poderes, o Congresso acelera a discussão sobre esses pontos. E toma corpo um conflito sobre quem tem a competência de decidir como o Brasil vai tratar desses assuntos. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 20 de setembro de 2023, dia em que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação do projeto de lei que altera regras para a demarcação de terras indígenas. Senadores ligados ao governo pediram vista, isso é, mais tempo para analisar a proposta. Uma nova votação deve acontecer na próxima semana. O projeto é amplo e considerado por organizações indígenas um dos maiores ataques recentes aos povos originários. Ele tem propostas, por exemplo, sobre reservas indígenas, dizendo que, em caso de alteração dos traços culturais da comunidade que vive ali, como o uso de celular, por exemplo, o Estado pode remover moradores da área. O texto também pretende mudar a política com povos originários isolados, permitindo aproximação. E outra parte do projeto propõe a tese do marco temporal, que defende que o direito à terra indígena só deve ser garantido se ficar comprovado que na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, a área estava ocupada por povos tradicionais ou sob reivindicação deles. Esse aqui é um ponto que pode causar confusão entre o Legislativo e o Judiciário. Isso porque a tese do marco temporal também é tema de votação no Supremo Tribunal Federal. O STF retomou o julgamento dessa tese jurídica que tem mobilizado ativistas, políticos e empresários interessados na questão fundiária. A mesma tese. O julgamento andou nessa quarta. 5 ministros votaram contra e 2 a favor do marco temporal. O Supremo começou a votar o marco temporal em 2021, mas um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes paralisou a análise do caso. Aí, em abril de 2023, a presidente da corte, a Rosa Weber, disse que ia colocar o tema de volta na pauta ainda no primeiro semestre. E poucas semanas depois da fala da ministra, a Câmara aprovou o projeto favorável à tese. Um projeto que tramitava há 15 anos na casa. Aí o texto seguiu para o Senado e o relator da proposta, o senador do PL de Rondônia, o Marcos Rogério, que também é vice-presidente da CCJ, decidiu colocar o marco temporal em pauta nessa quarta-feira, mesmo dia da nova retomada do julgamento no Supremo. Vendo essa linha do tempo, dá para entender por que essa iniciativa do Congresso foi percebida como uma resposta para o STF. Nós precisamos manter as prerrogativas do Parlamento. E concomitantemente a esse debate aqui no Parlamento, há um debate no Supremo Tribunal Federal. E nós não podemos aqui, com todo respeito àquela Suprema Corte, abrir mão da nossa prerrogativa de legislar. Porque senão fechemos o Congresso de uma vez e vamos aguardar todas as decisões, todas as questões serem resolvidas pelo STF. Você ouviu aí o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, durante a votação do projeto de lei na CCJ nessa quarta-feira. Essa não é a única questão julgada pelo Supremo que foi criticada pelo Congresso. Por exemplo, em agosto, na mesma semana que o Supremo discutia a descriminalização da posse de maconha para uso pessoal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, apresentou uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para criminalizar o porte de todos os tipos de droga. Ou seja, uma proposta contrária que está em votação no Supremo. Eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, à míngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Você ouviu aí o Pacheco em fala no plenário do Senado em 3 de agosto. Essa proposta do presidente do Congresso também é considerada uma resposta ao Supremo. E assim como o marco temporal, ela faz parte do pacote de medidas que a Casa pretende votar em reação às votações e decisões dos ministros do tribunal. Mas vale frisar que essa reação não vem só do Senado.
Na terça-feira, a Câmara colocou em votação na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família uma proposta que proíbe o casamento civil de casais homoafetivos, uma proposta considerada inconstitucional. A base jurídica que oficializou a equiparação do casamento homoafetivo aos casamentos entre homem e mulher vem de uma decisão do Supremo de 2011. E o parecer do relator da proposta na Câmara, o pastor Eurico, do PL de Pernambuco, diz que a justificativa para o projeto é que os ministros do tribunal usurparam competências do Congresso Nacional e que a decisão foi pautada em propósitos ideológicos opostos à vontade do povo brasileiro. Em meio a protestos, a votação foi adiada. E agora, Rosa Weber pautou no Supremo o julgamento da descriminalização do aborto até o primeiro trimestre de gestação. A presidente do tribunal é relatora da ação que tenta ampliar as possibilidades de interrupção da gravidez no Brasil. A corte deve começar a votar a descriminalização do aborto na sexta-feira. Colocar esse tema em julgamento pode estimular ainda mais uma disputa entre Congresso e Supremo. E os congressistas já ameaçam reagir, especialmente os mais conservadores, que se manifestam contra a flexibilização da interrupção da gravidez da mulher, como o senador do Partido Novo do Ceará, o Eduardo Girão. Ele falou sobre isso numa entrevista para a TV Senado no dia 13 de setembro. O Supremo, movido por ideologia, por um ativismo sem fim, quer porque quer liberar para julgamento, em qualquer momento, a DPF 442, que libera o assassinato de crianças até a 12ª semana de gestação. Isso é prioridade para o povo brasileiro? O Supremo está colocando uma pauta dessa? É interesse de quem isso? O Congresso Nacional está reagindo já. Já estamos vários senadores e deputados mobilizados, porque é mais uma usurpação da competência do poder do Senado. A gente trouxe aqui justificativas de alguns parlamentares para contestar pautas e decisões do Supremo. O discurso costuma ser o mesmo: invasão e usurpação de competência do Legislativo, como disseram o Pacheco, o Girão e o pastor Eurico. São discursos que agradam especialmente deputados e senadores bolsonaristas, que reclamam do que chamam de ativismo judicial da Corte. Ativismo judicial é um termo guarda-chuva, acionado sempre que se quer fazer uma crítica ao STF. Esse termo tem sido usado largamente no Brasil, frequentemente sem muita precisão teórica. Normalmente, ele é acionado por quem quer dizer que o Supremo ou outros órgãos do Judiciário estão exorbitando de suas próprias competências. Pela Constituição, o Supremo, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, tem a função de dar a última palavra sobre a constitucionalidade dos atos de todos os poderes da República, entrando aí o Legislativo, o Executivo e as instâncias do Judiciário. É ao exercer essa função que o tribunal é frequentemente acusado de extrapolar o que dizem a Constituição e as leis, invadir a seara dos outros dois poderes e desrespeitar a independência de cada um deles. A crítica normalmente é feita com acusações de que os ministros estão sendo ativistas, em contraposição a comportamentos mais deferentes ou contidos. Ao dar a última palavra ao Supremo, a Constituição brasileira dá bastante poder para ele. Mas desde que atuem de acordo com as diretrizes da Constituição, o Legislativo e o Executivo têm a legitimidade direta do voto para colocar em prática as escolhas políticas do eleitorado. Também é a Constituição que permite que muita gente acione o Supremo cada vez que não estiver satisfeita com algo. Então o tribunal é o tempo todo instado a decidir, porque quando ele recebe uma ação, em tese ele não pode escolher não decidir. É assim que ele acaba afetando muitos interesses do Executivo e do Legislativo. O professor de Direito Constitucional Conrado Rubner Mendes afirmou em entrevista para o Nexo que o fortalecimento da ideia de que o Supremo pratica ativismo judicial desgastou a Corte, transformando ela em alvo fácil de críticas. E o sociólogo Luiz Werneck Viana disse também para o Nexo que o fenômeno de judicialização da política é resultado do enfraquecimento das instituições republicanas, como o Congresso e os partidos políticos, o que abriu espaço para o Judiciário assumir o papel de protagonista. Depois que Jair Bolsonaro assumiu a presidência em 2019, os ministros do tribunal passaram a atuar de forma mais uníssona, especialmente nos casos que envolviam ameaças a ministros e à corte, o que era frequente entre bolsonaristas.
Assim, membros do governo e do Congresso viram o movimento dos magistrados como uma afronta a eles e diversas vezes reclamaram que o Supremo estava fazendo ativismo judicial. O presidente do Senado disse reservadamente que evitou questionar decisões do Judiciário durante a gestão de Jair Bolsonaro, isso segundo o jornal Valor Econômico. O Rodrigo Pacheco afirmou que não queria estimular o clima de polarização no país. Mas agora o cenário mudou, segundo o senador, e ele diz que é hora de reagir. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal concluiu em Nova York a primeira apresentação a investidores da emissão dos chamados títulos verdes. A Mariana Vick escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima e a gestão pública entre os seus temas de cobertura. Ela explica para a gente o que são esses títulos verdes e como eles vão funcionar. Para entender o que são os títulos verdes, a gente tem que entender primeiro o que é a dívida pública. Quando um governo como o do Brasil gasta mais do que arrecada, ele pega empréstimos por meio dos chamados títulos de dívida, assumindo o compromisso de devolver o dinheiro no futuro e pagar juros para o credor. O acúmulo desses empréstimos forma a dívida pública. A dívida é interna quando os títulos são emitidos e pagos em real. Ela também pode ser externa quando é realizada em moeda estrangeira, como o dólar. Os títulos verdes propostos agora são de dívida externa. A diferença entre eles e outros títulos desse tipo é que o valor da venda desses papéis vai ser usado exclusivamente para financiar ações sustentáveis, segundo o governo federal. A proposta é um dos pilares do novo plano de transição ecológica do Ministério da Fazenda, que busca fazer mudanças estruturantes na economia brasileira para promover o desenvolvimento sustentável. A oferta desses papéis no exterior deve financiar iniciativas em áreas como energia limpa, bioeconomia e adaptação à mudança climática. Os recursos também podem ir para o chamado Fundo Clima, que foi relançado no Brasil nesse ano. O governo diz que deve divulgar em relatórios anuais os setores nos quais o dinheiro vai ser investido. A proposta foi bem recebida em Nova York e o ministro Fernando Haddad disse que o governo está preparado para lançar os títulos. A emissão cabe ao Tesouro Nacional, que deve disponibilizar esses papéis até outubro. Você pode ler o texto da Mariana em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Os textos da Ponto Futuro são de acesso livre, mas o Nexo produz muita coisa exclusiva para os nossos assinantes. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente e de qualidade. Na descrição desse episódio tem um link com desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas via Google. Da disputa do Congresso com o Supremo e terminando com a proposta de títulos verdes emitidos pelo governo, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, colaboração de Isabela Cruz, edição de texto de Suzana Souza, apresentação de Antônio Mami, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!